Soneca Rocks para mais um Lasanha News aqui, voltando, né, com o canal aqui, tinha parado um pouquinho, mas eu vou tentar trazer com mais frequência novidades. Bom, eu vou fazer um comentário sobre uma entrevista que tivemos ontem da Regina Duarte. Se vocês não assistiram, só digitar Regina Duarte CNN aqui no YouTube que vocês vão ver a entrevista. Tem, no caso, acho que 40 minutos de entrevista. E eu vi que aconteceu muito, o pessoal do Twitter tava oriçado, o pessoal tava comentando, muitas opiniões, e nada muito diferente do que tava antes. O pessoal que gosta do governo, a favor, o pessoal contra do governo, contra. Meu cenário não tá legal, né? Preciso dar uma arrumada aqui atrás, aqui, porque agora a câmera ficou Full HD, não aparece mais meu chroma aqui, mas eu vou dar uma arrumada nisso aqui. Bom, eu vi a entrevista dela inteira, assisti os 40 minutos, e eu percebi... no começo, parecia realmente que ela... Eu tenho uma pessoa na minha casa que cuida da minha mãe, e ela toma um remédio que ela fica mais ou menos igual a Regina Duarte. Ela fica muito alegre, é muito espontânea, assim, de falar as coisas e tal. E pode ser sinais de depressão isso aí. Um remédio faz o efeito contrário. Não sei dizer, mas eu estou dizendo pelo fato de que eu realmente conheço aqui. E ela estava muito eufórica, parece que ela... queria dizer muita coisa ao mesmo tempo, tava até pulando as falas das pessoas na hora de tentar fazer outras perguntas para ela queria mostrar serviço e tal, etc. Até aí, acho que seria normal, né, porque ela tá há 2 meses que tava empolgada com a pasta dela e queria mostrar serviço, e ela achou que seria aquela famosa entrevista chapa branca, onde um fica levantando, o outro bate. E ela achou que ia perguntar pra ela, nossa, como tá sendo legal, nossa, que bonito, o que você tá fazendo. E obviamente as pessoas foram pra perguntar coisas pra ela que deixou ela um pouco constrangida, o que é normal, né? Se você tá trabalhando no governo e você faz alguma coisa errada, a hora que você vai pra uma entrevista, as pessoas vão perguntar pra você. Até quase o final da entrevista, a coisa tava até que indo, tava até que aceitável, exceto pelo fato que ela minimizou as mortes da ditadura, porque é o seguinte, a ditadura aconteceu, fica para outro vídeo, tá? Mas a ditadura, ela aconteceu, ela foi um período muito terrível para muita gente, tá ok? É a mesma coisa agora a pandemia. Quando daqui 10 anos nós perguntarmos como é que foi a pandemia, como é que foi a sua experiência, eu, por exemplo, que vivo de internet, eu falo, não aconteceu nada, foi super tranquilo. Eu não tive problema nenhum, não estava acontecendo nada, eu estava trabalhando normal, dei meu jeito. Onde na verdade a gente não sabe, a gente sabe que não é isso que está acontecendo. A gente sabe que tem muita gente morrendo de fome, a gente sabe que tem muita gente aí que não tem mais sustento, não tem gente que não tem como pagar aluguel. Então o fato de trazer a minha realidade, que é o teu famoso tio aí, teu avô, que você conhece, que falava, não, mas eu passei super tranquilo na ditadura, não tinha nada disso não. Então as pessoas trazem uma opinião pessoal para poder generalizar, e aí repete, e aquilo vai se tornando cada vez mais comum, como até o próprio AI-5 e tal, agora que as pessoas não sabem nem o que é, e ficam replicando. Então ela deu uma minimizada, ela disse, mas morreu umas pessoas, mas morre pessoa todo dia, tipo, morre pessoa de Covid, mas morre também todo dia de, sei lá, de atropelamento. Então, assim, ela acaba minimizando todos os problemas e falando de uma maneira que é um pouco desagradável. O pessoal da CNN passou a ficar bastante desconfortável, né? Porque o jornalismo hoje está sendo feito de uma maneira um pouco mais séria, porque a gente está passando por um caso de 600 mortes todos os dias. Então não há motivo realmente para se fazer jornalismo rindo hoje. Não é alguma coisa que seja bacana, porque tem muita gente perdendo as vidas cada vez mais, muita gente ficando em casa, muita gente sem o sustento. Óbvio que antigamente morria gente também, mas hoje é uma situação de exceção, entendeu? Não é só a doença que vem matando as pessoas, é o psicológico, é o financeiro, é o futuro, é o emprego, é a economia. Então, é uma situação extremamente ímpar da sociedade. E aí ela começa minimizando esses casos
que nós tivemos na ditadura, e eu sei que teu avô falou para você que ele viveu, que não houve ditadura. Então, é o que eu acabei de falar para vocês com o fato da pandemia. Agora as pessoas acabam minimizando, e de tanto repetir, isso vira normal. Ela, além do fato de ser da cultura, ela estava cultuando algo que não permitia a cultura da época, entendeu? As pessoas, elas faziam músicas, por exemplo, entre linhas, né? Colocavam frases dentro da própria música para tentar burlar o sistema de censura que existia na época. Então a cultura em si sofreu demais. E ela é alguém da cultura, apoiando isso ficou muito estranho. Aí depois no final virou uma maluquice. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela tava muito louca ali. E aí no final do vídeo, eles trazem, né, a Maitê Proença. E ela comenta que a Maitê Proença dá a impressão de dizer que ela estava morta, ou que o vídeo era velho, que tinha sido de 2 meses atrás. A impressão que eu tenho é que ela não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Que ela estava falando, não, mas vocês estão trazendo mais mortos, porque só falava de mortos. E aí a impressão que passa para todo mundo é que a Maitê Proença tinha morrido, e que o vídeo é de 2 meses atrás, e eles falavam, não, o vídeo de agora, é de hoje, mandou hoje. Aí ela tira o fone para não escutar e começa a gritar, começa a dar chilique, e começa a falar um monte de coisa, e ninguém entende nada. Porque é o seguinte, se você pretende virar alguém de governo, alguém que seja governador, presidente, deputado, qualquer coisa do tipo, ministro, a pedrada vai vir. Inclusive ela comentou na entrevista. Tá preparada para tomar pedrada? Porque é o que vai acontecer. O fato é que a gente tinha uma impressão tão boa dela, né? Porque eu acompanhei várias novelas dela na minha época de infância, né? Quando a gente tinha uma parada em casa. Tinha uma parada em casa, chamava televisão, que a gente assistia uma década atrás aí, que era bem legal. E a gente acompanhava um negócio chamado novela também, que era muito bacana. E algumas das novelas que eu acompanhei, ela tava lá, sempre achei muito bacana. E a gente perde aquele encanto pela pessoa por um descontrole. Eu tenho a impressão que talvez ela tenha, não sei, talvez tenha envelhecido e tenha mudado a cabeça dela. Talvez esteja na hora de dar uma parada, sabe? Difícil agora não associar a carreira dela de artista como uma pessoa, né? Como a pessoa que ela é. Porque aí você acaba pegando um pouco de ranço, porque você acompanhava ela fazendo algo que era tão legal, e aí você descobre que a pessoa em si é bem escrota por trás. E aí, dificilmente num próximo trabalho, você não vai conseguir olhar com aqueles olhos. Eu não acho que ela dure muito tempo, não acho que ela vai durar muito tempo aí, largou 50 anos de carreira na Globo, jogada no lixo, porque não acredito que ela vá continuar por muito tempo no cargo. Acabou de sair um áudio dela, ela ficou super constrangida, um áudio dela que saiu numa entrevista, que ela achando que estava dispensando, depois ela mentiu, aí ela viu que era mentira, que o áudio era dela, ela tentou dar uma consertada. Então, em 2 meses, cara, ela já tá assim, toda bagunçada, e o pessoal acabou cobrando dela o que a cultura tá fazendo, o que o ministro da cultura tá fazendo para poder ajudar as pequenas pessoas que vivem aí de bicos e tudo mais. E aí só tinha aquela ajuda do governo federal de R$600 mesmo. Aparentemente ela não tinha mais nada a não ser circo, que ela comentou que ela gostava muito de circo e tal, etc. Então as outras pessoas ficaram a ver navios ali, né? Aparentemente ela não tem nada programado para essas pessoas, não sei, evento, talvez como as pessoas estão fazendo com músicas, talvez com pequenos, vamos dizer assim, pequenos artistas, talvez para divulgação, um collab com alguém que é grande e tal, etc, e tentar ajudar de algum lugar, eu não sei, sei lá, alguma proposta. E aparentemente ela não tinha nada, e ela ficou se irritando, até que deu um chilique, tiveram que exterminar a entrevista ali, tiveram que interromper, tirar ela fora, porque realmente ficou fora de controle. Ela perdeu totalmente a noção numa entrevista de televisão, um chilique daquele. Ela tinha que sim ter sido programada para tomar pedrada, porque óbvio que teve muita coisa que ela já fez em 2 meses que as pessoas não concordaram. Então ela estava achando que ia chegar e ia falar assim, ai Regina, meu amor, você é linda e tal, etc.
E aí, acabou dando no que deu, e ela vai acabar pegando mais inimizade das pessoas. O fato é que é um problema, porque ela vive num ramo de só artistas, o que deve ser muito pior, porque as pessoas que estão ali têm todas muitas influências, todo mundo que tem artista de Globo, artista de Record, na Record não conta porque é, né, brincadeira. Mas assim, influencers de internet e tal, etc. Então ela acaba mexendo com as pessoas que realmente têm um poder de influência sobre outras pessoas, e aí ela acaba perdendo esse engajamento dela aí, de tanta pedrada que ela vai tomar daqui pra frente dessas pessoas. Acho que ela poderia ter um pouco mais de cuidado. Ela foi extremamente deselegante na entrevista dela. Para uma próxima, se preparar melhor, porque assim não dá, né, meu amigo? Assim não dá. Bom, deixei aqui os meus 2 tostões de opinião sobre o assunto dela, e a gente se vê no próximo vídeo.